Lucas 16. Chegamos hoje no verso 15. Vamos ler o 14, que foi o que nós analisamos semana passada, do 14 ao 18. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Como disse, semana passada nós analisamos o verso 14 e naquela oportunidade nós vimos os perigos da falsa religião. O que nós vimos semana passada é que a falsa religião ela pode levar pessoas a ficarem doentes, enfermas. A falsa religião pode levar pessoas que já estão enfermas a ficar piores do que elas já estão. Não são poucas as pessoas que buscaram o suicídio porque acharam que iam encontrar respostas para as suas vidas na religião, e quando buscaram a religião se depararam com tanta maluquice, com tanta opressão, que elas pioraram e buscaram o suicídio. A falsa religião, ela é capaz, ela tem esse poder, essa capacidade de nos enganar, de nos levar a crer que nós estamos indo para o céu, quando na verdade nós estamos caminhando diretamente para o inferno. Não são poucas as pessoas que estão no inferno, que tiveram religião aqui nesse mundo, e que acharam que iam para o céu. Lembra lá de Mateus 7? Senhor, em teu nome. Eram pessoas sinceras, mas iludidas, enganadas por doutrinas e falsa religião. A falsa religião, por tudo isso e tantas outras coisas mais, é uma praga que precisa ser combatida, que precisa ser exposta, que precisa ser dado nome a ela. E é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui em Lucas 16. O que Lucas está fazendo aqui, o que Jesus está fazendo aqui, Lucas está registrando, é que Jesus está dizendo que os líderes religiosos, os fariseus, os escribas, eram homens que enganaram o povo. E o que Jesus está fazendo aqui é expor a incoerência daqueles homens, daqueles líderes religiosos. Jesus vai desmascarar a hipocrisia dos fariseus. E aí então ele vira e diz para aqueles homens, olha aí, verso 15: mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. O que Jesus está dizendo aqui para aqueles homens é mais ou menos o seguinte: vocês se apresentam para a sociedade, vocês se apresentam para o mundo como homens que vivem em sintonia, em harmonia com a lei de Deus, mas a verdade é que a justiça de vocês não passa de fachada.
por dentro de vocês, por dentro, vocês são exatamente o contrário do que querem que as pessoas creiam que vocês são. Mas Deus conhece vocês, Deus conhece o interior de vocês, Deus sabe que a religião de vocês é fingida, é de fachada. O que os homens olham, veem e admiram em vocês, na verdade é uma abominação aos olhos de Deus. Isso que Jesus está dizendo aqui no verso 15. E essa palavra abominação aqui, ela significa algo que fede. Se olhar lá no original grego, o sentido é esse: algo que traz um cheiro ruim, que é nocivo. Sabe, quando você está em um ambiente que tem ali um cheiro ruim, uma comida estragada, dá aquela ideia de algo repulsivo, de algo nocivo. Jesus está dizendo: a religião de vocês é assim, fedida. O que eu conheço de vocês e sei de vocês é algo que é nocivo. O judaísmo de vocês fede diante de Deus. As pessoas não sabem disso, mas Deus que vê o interior de vocês sabe. É algo que traz, é abominável ao Senhor, é algo que traz repulsa àquele que conhece vocês no interior, porque a religião falsa de vocês produz isso. E aí Jesus então continua a argumentação e diz, olha aí o verso 16: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Jesus vai concluir a argumentação dele, mostrando aos fariseus que a mensagem que ele anunciava não era, como diziam os fariseus, um ataque à lei. Pelo contrário, o evangelho que ele anunciava, na verdade, era uma consumação da lei. E aí Jesus menciona João Batista. Jesus diz, olha, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus. Jesus diz, João veio como uma espécie de dobradiça entre a antiga e a nova dispensação. A lei cerimonial, ela se cumpriu com a chegada do reino. Quem tem um pouquinho de conhecimento das Escrituras sabe disso. Mas a lei moral, ela permanece como reguladora do reino, das pessoas que vivem como filhos e filhas de Deus. Essa lei, os 10 mandamentos, a lei moral, Jesus lembra, essa lei é eterna. Essa lei nunca passará. Quando Paulo escreve a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, ele vai dizer, Timóteo, a lei é boa, e se alguém dela se utiliza de modo legítimo, vive bem. Escrevendo aos crentes de Roma, o mesmo Paulo vai dizer, no tocante ao homem interior, tenho prazer, tenho deleite, tenho alegria na lei de Deus. Então é por isso que Jesus vai dizer o seguinte, olha aí o verso 17: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Aí alguém pode perguntar assim, calma aí, talvez eu tenha voado aqui do meu pensamento, talvez eu não tenha entendido muito bem qual é a linha de raciocínio aqui de Jesus, porque qual é a conexão dessas palavras com o que Jesus vinha dizendo? Jesus começou a criticar a falsa religião. E qual é a ligação da falsa religião com essa questão da lei?
Na linha argumentativa de Cristo, parece que essas palavras que ele vai utilizar aqui agora não fazem muito sentido. Por isso que a gente precisa lembrar e analisar do contexto. O ponto aqui é o seguinte: lembra que aqui é uma continuação. Não se perca por causa das separações aqui dos capítulos. Lá no capítulo 15, no verso 1, aqueles homens, eles estão ofendidos. Aqueles homens que eu digo, a liderança religiosa, os fariseus e os escribas, eles estão ofendidos porque Jesus recebe, convive com pecadores. Está aí capítulo 15, verso 1. Pecadores aqui é uma categoria genérica para todas as pessoas que não podiam ir à sinagoga, cujas pessoas não se assentavam à mesa ali dos fariseus. Eram pessoas com as quais os fariseus sequer falavam, sequer se aproximavam. Mas Jesus convive com eles, Jesus se aproxima deles, Jesus come com eles. E ao ser acusado de se associar com pecadores, Jesus precisa se defender. E aí Jesus então o que faz? Ele conta a parábola do filho pródigo, uma história que fala de um pai que, a despeito de tudo que o filho fez, perdoa aquele filho de maneira estonteante. Mesmo o menino desejando a morte do pai, o pai o perdoa. Mesmo o menino desperdiçando uma boa parte da herança, dos recursos da família, o pai o perdoa. Mesmo o menino vivendo uma vida dissoluta, o pai o perdoa. E perdoa, como nós vimos, com abraços, com beijos, perdoa com uma festa de arromba, perdoa assumindo a vergonha do filho, perdoa de uma forma inimaginável. E aí quando os fariseus olham e veem aquilo e ouvem aquilo, eles não têm palavras para descrever algo assim, porque eles acham que Jesus, ao propor perdão para esses pecadores, Jesus está na verdade agredindo a lei. Não pode Jesus perdoar pessoas assim, não pode Deus perdoar pessoas assim, porque esse tipo de atitude agride a lei de Deus. Oferecer perdão e graça para pessoas que pecaram de forma tão veemente como esse menino, agride a lei de Deus. Lembra, esses homens são legalistas. O tempo todo recebem a acusação de Cristo de que são legalistas. No sistema de salvação proposto por eles, como que uma pessoa é salva? Através do esforço, através das obras, através do desempenho. Não existe no sistema soteriológico dos fariseus, no esquema de salvação dos fariseus, esse negócio de graça, esse negócio de favor merecido. Aí aparece Jesus e conta essa história, que vai corroborar com tudo aquilo que ele vinha dizendo. E é uma história repleta de ensinamentos que vai de encontro a toda aquela estrutura teológica e religiosa proposta e ensinada pelos fariseus. Quando eles ouvem aquilo, eles ficam indignados. E aí, quando eles percebem Jesus se associando com pecadores, eles acusam Jesus de servir o diabo. Eles acusam Jesus de realizar os milagres que realiza pelo poder de Beelzebul. É só você voltar alguns capítulos atrás que você vai encontrar isso. Logo, se ele é um servo do diabo, se ele faz o que faz pelo poder de Beelzebul, se ele se associa com pecadores, é óbvio que ele é um infrator da lei. É óbvio que ele é alguém que desonra a lei. É óbvio que ele é alguém que deprecia a lei. Então, diante de todas essas acusações, Jesus precisa se defender. E ele vai dizer assim: nada disso. Vocês é que são falsos. O evangelho que eu prego
ele é uma confirmação da lei. E Jesus vai mostrar que essa acusação dos fariseus, de que ele desonra a lei, de que ele deprecia a lei, de que ele não valoriza a lei, essa acusação não faz o menor sentido. Então ele diz, verso 17: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Jesus diz: olha, vocês estão me acusando de não valorizar a lei? Quero dizer para vocês o seguinte: é mais fácil esse mundo deixar de existir do que um único traço da lei perder o seu valor para mim. Você sabe qual é a diferença entre a letra E e a letra F em caps look? Como que fala? Caixa alta, mas maiúscula é essa palavra, obrigado. Sabe qual é a diferença entre a letra E e a letra F maiúscula? É um tracinho assim, não é? É aquele tracinho. É o que Jesus está dizendo aqui. Quando Jesus fala de um tio, o tio aqui era o tracinho mínimo que existia ali naquele alfabeto. É mais ou menos isso a diferença entre o E e o F. É só um tracinho. Jesus está dizendo: olha, o universo inteiro pode deixar de existir, mas a lei, ela jamais vai perder uma pequena fração, um pequeno tracinho do seu valor. Jesus está dizendo assim: eu depreciar a lei, ir contra ela, nunca. Na verdade, o meu evangelho, as minhas palavras, os meus ensinamentos, eles defendem, eles protegem, eles zelam pela lei. E aí Jesus não apenas se defende, alegando o que alegou. Jesus não apenas se defende, mas Jesus vai partir para o ataque. Jesus vai acusar os fariseus. Jesus vai dizer assim: vocês estão falando que eu violo a lei? Na verdade, os violadores, os transgressores da lei são vocês. E aí Jesus então menciona uma lei. Jesus menciona uma parte da lei que aqueles homens que o estavam acusando de transgredir a lei adoravam transgredir. Olha o que diz o verso 18: quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Divórcio era algo extremamente comum entre os fariseus. Sabiam disso? Muito comum. Sabe por quê? Eu vou explicar aqui, mas deixa eu só fazer um parênteses aqui. Sabe por que existia um alto índice de divórcio entre os fariseus? Não vou me deter nesse ponto. É porque a falsa religião não consegue manter a carne. E aqueles homens eram religiosos falsos. E a falsa religião deles não era capaz de conter os seus desejos e tentações. Dessa maneira, ou seja, porque eles queriam dar vazão à sua carnalidade, porque eles queriam muito dar vazão aos seus desejos por outras mulheres, além das suas esposas, eles precisaram legalizar o pecado. Legalizar o pecado. E o que eles fizeram? Começaram a defender o divórcio.
Eles não podiam quebrar a lei cometendo adultério. Então, para não quebrar a lei cometendo adultério, o que eles fazem? Legalizam o divórcio. Eles vão facilitar o divórcio de maneira que seja possível ficar trocando de mulher o tempo todo. Na época, a interpretação mais aceita acerca da lei do divórcio era de um rabino chamado Hillel. Famosíssima a interpretação dele. E era a mais aceita entre os judeus. De acordo com a interpretação sobre a lei do divórcio desse rabino, o divórcio era permitido nos seguintes casos. Vou ler o que está escrito lá: queimar o jantar, comida ruim, comida com muito sal, soltar o cabelo, dizer algo indelicado sobre a sogra, infertilidade, encontrar uma mulher mais bonita. E tem mais coisa aqui, gente. Mas Hillel dizia assim: olha, a sua esposa falou mal da sua mãe, divórcio. A sua esposa foi olhar o celular, queimou o arroz, divórcio. Ou seja, gente, podia se separar por qualquer coisa. Eu não estou inventando, isso está lá. Qualquer coisa. O divórcio era permitido por qualquer motivo. Era uma interpretação extremamente conveniente para aqueles homens, porque eles queriam dar vazão à sua carnalidade, e para não quebrar a lei com o divórcio, com o adultério, eles então fizeram uma interpretação da lei acerca do divórcio, dizendo essas coisas. Não por acaso, o divórcio proliferava entre os fariseus naquela época. Legalizaram o pecado. Jesus sabe dessas coisas. Jesus vê essas coisas. E aí Jesus vira para eles e diz assim: olha só, vocês querem me acusar de quebrar a lei? Como assim? Vocês se apresentam como modelos de devoção à lei, mas vocês praticam o divórcio o tempo todo de forma desonesta. Vocês são adúlteros. Vocês cometem crimes capitais e ficam aí posando de santos e ainda querem me acusar? Jesus expõe, irmãos, a incoerência, a loucura, os pecados, a interpretação conveniente e errada daqueles homens sobre a palavra de Deus, sobre a lei de Deus. Esse é o sentido aqui. Por que Jesus fala de divórcio num contexto de falsa religião? Porque Jesus está expondo a falsa religião. Porque Jesus está se defendendo dos ataques dos falsos religiosos. Eles estão dizendo que Jesus vive com pecadores, aceita pecadores, convive com pecadores e por isso quebra a lei. Jesus diz: nada disso. São vocês que quebram a lei. Com essa interpretação equivocada que vocês dão para o divórcio, são vocês que quebram a lei. Agora vá lá para Mateus capítulo 19, por favor. Verso 3: Vieram a ele alguns fariseus para o experimentar, perguntando: é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Por quê?
qualquer motivo? Viram só? É a galera do Hillel. Eles fazem essa pergunta porque eles já sabem que a opinião popular é dirigida pela interpretação de Hillel. E eles querem expor Jesus a uma situação complicada e querem torná-lo impopular diante do povo, porque o povo já segue essa interpretação. Eles querem fazer com que Jesus se transforme em uma persona não grata diante das pessoas. Então eles vêm até Jesus, diz Mateus, e perguntam: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus responde, verso 4: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Casamento, diz Jesus, significa duas pessoas que se unem e constituem uma só carne, indivisível por toda a vida. Esse é o padrão divino. Duas pessoas que se unem e nunca mais elas irão se separar. Mas eles insistem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Irmãos, Moisés nunca ordenou isso. Foi permitido. É diferente. Foi permitido, e esse não é o meu ponto aqui hoje, mas Jesus vai falar, foi permitido por causa da dureza do coração de vocês. Mas esse não é o ponto aqui. O meu ponto aqui hoje é que Jesus diz, foi uma concessão àqueles que foram ofendidos pela conduta moral do seu cônjuge. E aí ele repete o que foi dito lá no início de Mateus 5. Olha aí o que diz o verso 9: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês estão me acusando de ser infrator da lei, quando na verdade os infratores são vocês. Vocês estão aí se divorciando das esposas de vocês por qualquer motivo, e isso não é permitido pela lei. Os infratores da lei são vocês. Pode ser que na mente de alguns aqui agora esteja aquele pensamento assim, a indagação: mas e aquelas exceções concedidas por Jesus? Vamos lá em Mateus 5. Verso 27. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Ou seja, um ensino rabínico. Ouvistes o que foi dito. Olha o que diz o próximo verso: eu, porém, vos digo. Jesus está aqui fazendo o quê? Contrastando a visão deles com a verdade. Eu, porém, vos digo. E aí no verso 31: quem se divorciar de sua mulher, dê um certificado
de demissão. O que isso aqui significa? Se você se divorciar da sua esposa, certifique-se de fazer a papelada, os documentos tudo certinho. Mas eu vos digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto, olha o que diz aí o verso 32, por causa da falta de castidade, e a faz cometer adultério, quando ela se casar novamente, e quem se casar com uma mulher divorciada comete adultério. Qual é o meu ponto aqui? Talvez não seja o que você queira ouvir, mas o meu ponto aqui é o seguinte: percebe que existem concessões que as Escrituras oferecem ao direito do divórcio? Existem essas concessões que a Bíblia nos oferece. Jeremias 3, não precisa abrir, diz assim: se um homem repudiar a sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Através de Jeremias, Deus está dizendo o seguinte: Israel é uma prostituta. Israel se prostituiu com muitas amantes. Israel era minha esposa, mas Israel procurou outros deuses e poluiu a terra com a sua prostituição, com a sua maldade. Aí mais à frente diz assim: quando, por causa de tudo isto, olha o que Deus diz agora, por teres cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Jeremias vai dizer: olha, se ela tivesse voltado para Deus, se Israel tivesse voltado para Deus de todo o coração, Deus teria cancelado o divórcio, porque existe lugar para o perdão, porque o desejo de Deus é o perdão. No entanto, Israel foi dura de coração, impenitente. E aí Jeremias diz: até Deus, quando encontra um Israel impenitente, se divorcia dela. Eu quero fazer algumas aplicações aqui do nosso texto. Eu não vou me alongar muito nesse ponto, porque há uns 3 anos atrás eu preguei, fiz uma série de pregações aqui na igreja sobre casamento. Se você procurar no YouTube, você vai achar. Tem 2 mensagens que eu preguei sobre divórcio e novo casamento. O meu ponto aqui é perceber aquilo que Jesus está dialogando com aqueles fariseus. E a primeira aplicação que eu quero trazer aqui para os nossos corações, mediante aquilo que a gente viu aqui. Irmãos, Paulo vai dizer lá em Romanos 8 assim: a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. O nosso Senhor sempre defendeu a lei.
As epístolas sempre defenderam a lei como sendo santa. Às vezes, nós encontramos Jesus defendendo a lei contra os acréscimos estabelecidos pelos homens, como lá no caso do quarto mandamento. Às vezes nós o vemos defendendo a lei daqueles que desejavam não acrescentar, mas minimizar o padrão das exigências e permitir as transgressões, como aqui, no caso da lei do divórcio. É gente que está minimizando a lei, que está interpretando a lei para menos. Mas nós nunca encontramos Jesus falando sobre a lei em qualquer outro sentido, a não ser o sentido de honrar, de respeitar a lei. Cristo sempre engrandeceu a lei. Talvez em poucos assuntos exista tanta ignorância no meio do povo de Deus, entre os crentes, como nessa questão acerca da lei de Deus. Tem gente que afirma que não existe mais nenhuma obrigação com a lei e que as exigências da lei foram exigências temporárias. É porque na mente dessas pessoas, eles não sabem diferenciar entre lei cerimonial, entre lei civil e entre lei moral. Ao longo desse ano nós falamos várias vezes isso na EBD. Quem veio e prestou atenção sabe. Outros vão dizer que nós ainda estamos sob a obrigação da lei e nós somos salvos pela obediência à lei. Os adventistas pensam assim. Tem que cumprir a lei, se não cumprir vai para o inferno. A salvação se dá mediante a obediência à lei. Os dois polos estão equivocados. Os dois pontos de vista, tanto aqueles que acham que não precisamos mais cumprir a lei, como aqueles que acham que tem que cumprir a lei para ser salvo, os dois estão desprovidos de fundamento bíblico. O que é que a Bíblia nos diz sobre a lei de Deus? A Bíblia nos ensina que a lei, ela tem um propósito de nos mostrar a santidade de Deus e ao mesmo tempo de nos mostrar a nossa pecaminosidade. A lei tem o objetivo de nos convencer dos nossos pecados e de, como Paulo vai dizer lá, escrevendo aos crentes da Galácia, a lei serve como um aio para nos conduzir a Cristo. Deus diz assim, tem que cumprir a lei, mas eu não consigo cumprir a lei. A lei, então, ela aponta para aquele que veio a esse mundo e cumpriu-a na sua totalidade. A lei, ela é boa porque ela direciona a nossa mente para Cristo. Porque Cristo foi aquele que cumpriu a lei de forma perfeita, na sua totalidade. E é por isso que nós devemos dizer, proclamar e entender que Cristo, Ele não apenas morreu por nós, Cristo viveu por nós. Cristo teve a vida que eu e você deveríamos ter, mas nunca conseguiremos ter. Então os méritos de Cristo, ao cumprir a lei de forma perfeita, eles se aplicam a mim e a você. Por isso que nós somos considerados por Deus como pessoas santas, não por algo que fizemos, longe disso, mas porque os méritos de Cristo são adicionados e imputados a nós. Então a lei, ela é boa porque ela direciona para Cristo. E aí, uma vez que nós somos salvos, ela nos mostra a forma com a qual nós devemos viver nesse mundo.
não cobiçando, não adulterando, não mentindo, honrando pai e mãe. Esse é o padrão que aquele que foi salvo precisa ter na sua conduta. A lei, ela precisa continuar cumprindo o seu propósito nos dias de hoje. Uma das grandes falhas, repito e enfatizo, uma das grandes falhas da igreja evangélica dos nossos dias é esquecer da lei. E quando se esquece da lei, e quando se despreza a lei, sabe o que acontece? Naturalmente, não se fala de pecado, não se fala do juízo de Deus. Como lá na época de Jeremias, os pastores, lembra que Jeremias fala disso? Curam superficialmente a ferida do povo. Nas igrejas não se fala mais de pecado, fala-se do justo juízo de Deus, fala-se dos púlpitos sobre mentira, arrogância, hipocrisia, adultério, prega-se contra o pecado, condena-se o erro. E aí o que acontece? Uma vez que as pessoas não se veem pecadoras, uma vez que as pessoas não reconhecem os seus pecados, elas não veem necessidade de salvação. Porque a necessidade e o entendimento de salvação só se vê mediante a percepção de que se é pecador. Então o Evangelho, ele deixou de ser boas novas e se transformou no que é nos dias de hoje? Numa mensagem de autoajuda. Por isso que pastores, coaches, com todas as suas ramificações, proliferam. Porque as pessoas querem ter os seus egos massageados com o de pecado. E o que acontece é que pérolas continuam sendo lançadas aos porcos. E as pessoas não percebem a beleza da pérola, porque elas não têm ideia da imundícia do chiqueiro. Homem algum jamais deu o devido valor ao Evangelho, até que a lei fosse revelada a ele. Pode ter certeza disso, não tenha dúvidas quanto a essa questão. Uma igreja, uma mensagem, um pastor que prega contra o pecado, é porque ele ama as pessoas, é porque ele quer que as pessoas vejam a graça do Senhor. Desmascarar os erros é remédio, é bênção. Denunciar os pecados é anunciar o Evangelho libertador. Uma igreja que não condena os pecados, que não aponta para as mazelas dos homens, é uma igreja que deixou de anunciar o Evangelho. Jesus está aqui valorizando a lei, e Ele está dizendo: vocês é que estão descobrindo a lei de Deus. E por fim, o que esse texto de Lucas 16 nos mostra? Jesus nos ensina que nós devemos lutar pela preservação dos nossos casamentos. Todo mundo que tem mais de 6 meses de casado sabe que casamento não é fácil. Não é fácil. Aqueles homens, aqueles líderes religiosos, eles banalizaram o casamento com as suas permissões ridículas no divórcio. Aqueles homens deturparam as escrituras para convenientemente validarem os seus adultérios sob o manto da piedade. Poucas coisas
poucas coisas. Eu não sei qual seria um outro tema, um outro assunto mais atacado nos dias de hoje do que o casamento, que envolve a família. É impressionante como o número de divórcios nos dias de hoje é cada vez maior. O padrão familiar das Escrituras: homem, mulher, crianças. Esse padrão familiar das Escrituras é cada dia mais banalizado, motivo de chacota. A criação de filhos. Criação de filhos tem sido banalizado, terceirizado. Para que os nossos filhos estão sendo entregues? Para os avós. É o avô que toma conta, é a avó que toma conta. É o celular, é a escola, é a igreja, é a creche, é os amigos, são os amigos. Vai se terceirizando a educação dos filhos. Ano passado, um filme que fez um sucesso tremendo. Qual foi? A Barbie. No filme da Barbie, vai ver o que acontecia com a Barbie grávida. Ficava lá, ó, isolada. Ela é representada no filme como um erro, como um equívoco. Irmãos, esse é o mundo no qual nós estamos vivendo, onde grande parte das famílias atuais são altamente disfuncionais, meninos cada vez mais efeminados. O lesbianismo cresce de forma vertiginosa. Adolescentes que não sabem ser contrariados, incapazes de lidar com contrariedades, com frustrações. Homens bananas, mulheres surpreendidas com o que acontece dentro de suas casas, crianças e adolescentes sequelados pelo divórcio dos pais. E eu poderia aqui continuar enumerando uma quantidade absurda de situações as mais terríveis, onde o diabo olha e dá risada. Por quê? Por causa de casamentos mal sucedidos que se transformaram em verdadeiros desastres. Quantas lágrimas, quantos traumas, quanta medicação, quanta gente dependente de remédio, anos e anos em terapias, tudo isso com ligação direta ao quê? Ao casamento mal sucedido, cheio de problemas. Satanás vem atacando, destruindo as famílias ao longo dos anos, de décadas, e famílias destruídas fragiliza a igreja, acaba com a sociedade. Eu pergunto, qual é a compreensão que a grande maioria dos jovens que se casam possui? Entra no casamento, sai da sua casa e se une à sua mulher, e se une ao seu marido. Qual é a concepção que esses jovens têm de renúncia, de resiliência, de perdão? Qual é o entendimento que esse jovem tem de companheirismo, de paciência, de serviço? Nenhuma. Por quê? Porque não foi ensinado a eles isso. Porque as famílias são disfuncionais. Porque as famílias não seguem mais o padrão das Escrituras. Aí eles entram no casamento e o casamento deles vai ser o quê? Disfuncional. Os filhos deles vão ser como? Disfuncionais. Esses meninos e essas meninas vão crescer e vão se casar. E a família deles vai ser o quê? E é assim. Por quê? Porque se abandonou aquilo que as Escrituras falam.
Você nunca parou para pensar que a Bíblia, ela começa e ela termina com um casamento? A Bíblia começa com o casamento de Adão e Eva. Leia Apocalipse, o final termina com o casamento de Cristo e a igreja. Sabe por quê? Porque essa é uma instituição que é concebida por Deus, idealizada por Deus. E Satanás deseja atacar isso, essa instituição, o tempo todo. Poucos assuntos são tão vitais, tão importantes, tão urgentes como a questão do casamento. Porque se o casamento for destruído, a estrutura familiar entra em colapso. Sem casamentos fortes, as famílias são anêmicas, são doentes. Meus irmãos, lutem pelos seus casamentos. Não é fácil, não é simples. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe graça no Senhor Jesus para restaurar os casamentos. Deus faz coisas, eu tenho visto isso, inimagináveis entre um homem e uma mulher. Lutem pelos seus casamentos. Invista na relação com seu cônjuge. Invista. Tempo. Dinheiro mesmo. Vou investir dinheiro na minha relação. Tempo, dinheiro, atenção, dedicação, sorvete, pizza, churrasquinho, restaurante, você e ela e você, cafuné, risada, surpresa, bilhetinho, caminhar de mão dada na rua, oração, mensagem de eu te amo no WhatsApp, 2h30 de quarta-feira. Mas por que isso? Porque eu te amo. É isso mesmo, Regina. Existem três coisas que são maravilhosas demais para mim, disse Salomão. A quarta eu não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem como a donzela. Satanás deseja destruir os nossos casamentos. A sociedade na qual nós vivemos deseja destruir o padrão bíblico de uma família. Que Deus nos ajude a preservarmos as nossas casas. Que Deus nos ajude a preservarmos os nossos matrimônios. Que Deus ajude a você, meu irmão, que vive e passa por uma crise no casamento. Que Deus lhe dê graça, que Deus lhe ajude. Você que tem filhos que passam por crise no casamento, continue colocando-os diante do Senhor. Confiemos. Aquela verdade que diz que não há nada de bom que Deus nos dê.
que não possamos estragar, mas não há nada de estragado que Deus não possa restaurar. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça diante de um mundo mau que deseja o tempo todo destruir as nossas casas. Vamos orar. Ó Deus, queremos rogar ao Senhor por tudo que ouvimos aqui esta noite. Queremos pedir por graça, por auxílio. Pedir a Deus que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, zelosos ao cumprir a Tua lei. Ó Deus, os Teus mandamentos, nos diz a Tua palavra, eles não são penosos. Mas aqueles que não são salvos pelo Senhor, eles não entendem isso. Ó Deus, ajuda-nos diante das ordens, dos preceitos da santa lei que devemos guardar. E nós tentamos fazer isso, Senhor, não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Tentamos fazer isso porque desejamos ser fiéis ao Senhor. Desejamos fazer isso porque agrada ao Senhor cumprirmos a Tua lei. E quando nós a descumprirmos, que tenhamos a certeza e o consolo de que Cristo a cumpriu por nós. E ainda, Senhor, ó Deus, salva as nossas casas, traz redenção sobre casamentos, matrimônios que estão tão abalados. Ó Deus, ajuda-nos, auxilia-nos diante de um tema tão difícil. Que a Tua graça seja direcionada sobre as nossas casas. Dá-nos, ó Deus, lares fortes, homens que lideram as suas casas, mulheres ajudadoras que auxiliem na educação dos filhos, no administrar da casa. Ó Deus, que assim seja no meu lar, no lar dos meus irmãos e irmãs aqui. Que assim seja para a honra, para a glória de Jesus.